Bom, pessoal, voltei aqui junto com o Paulo da Siquem, tudo belezinha? Tudo certo. Maravilha. Paulo, nós aqui já ciclamos o nosso aquário, né? Já fizemos aqui, garantimos que não tem amônia e nem nitrito. Então, a gente está tranquilo sobre isso. E muita gente fala, e eu concordo também, e vou perguntar para você, o primeiro teste pro aquarista, depois dessa parte aqui da ciclagem, né? Onde a gente está tranquilo em relação a isso, é o teste de alcalinidade. Isso. Você concorda com isso? Perfeitamente. Legal. É o primeiro teste químico, vamos assim dizer. Isso, exatamente. Depois do refratômetro, né? É isso, que a gente até colocou aqui do lado, que é muito importante. Já testamos lá, tá tudo bonitinho. Agora a coisa começa para valer dentro do aquário. Começa a rodar, começa a andar. Isso, e aí alcalinidade seria o primeiro teste que você indica para o aquarista ter em casa, né? Exatamente. A gente não pode ter um aquário marinho, a gente não pode ter qualquer aquário, sem saber o pH dele, né? Sim. Então, assim, o pH e a alcalinidade é super importante e o mais importante de tudo é medir os dois juntos. Certo. Por quê? Porque um depende do outro. Então, por exemplo, muitas vezes, né, o que acontece na realidade é assim, o pH ele é um reflexo da alcalinidade. Tá? Então é importante que a gente meça esse pH para saber se está de acordo. Certo. E depois a alcalinidade. Se o meu pH estiver baixo, mas a minha alcalinidade estiver boa, significa que há um desbalanceamento na alcalinidade. Certo. Então a gente vai ter que tomar algumas medidas corretivas. Perfeito. Mas é importante saber que há uma ligação entre os dois e fazer os dois juntos. Porque se eu fizer o teste de pH e ele estiver bom, e nem sempre for o reflexo ideal, eu posso tomar medidas assim, precipitadas, digamos assim, né? Em relação ao equilíbrio e a proporção entre eles. Perfeito. Então é bom sempre estar fazendo esses dois em conjunto, né? Legal. E dentro do aquário os animais consomem, né? Então a alcalinidade. Exatamente. Porque o que vai acontecer? Na realidade, quando a gente estava até pouco tempo pesquisando e também vendo isso aqui, é uma coisa até relativamente nova, né? Porque assim, quando começa um ciclo biológico, as bactérias elas têm fome. Sim. E elas têm fome por quê? Fome por orgânicos, fome por vários elementos químicos, mas um dos elementos químicos que ela também consome, que ela também tem fome, digamos assim, é o que é? O carbono. Sim. Então quando ela começa a consumir esse carbono, ela começa a interferir na minha alcalinidade, por causa dos carbonatos e bicarbonatos. Perfeito. Então é importante monitorar isso daí, porque no começo vai ter uma queda aí. Legal. Né? Então eu vou começar a saber medir como está funcionando, como é que está conduzindo essa ciclagem, o que eu posso fazer para melhorar essa ciclagem, né? Então é importante estar monitorando esses parâmetros, né? Então desde o começo já está medindo aí e acertando a alcalinidade. E isso vai ter uma variação até pelos gases, vai ter uma variação por consumo de carbono, vai ter uma variação pela formação de ácidos, até tudo se estabilizar, tudo se equalizar e começar a gerar uma demanda constante, né? Então é importante. Muito bacana. Então vamos acompanhar aqui, vou pegar água aqui do nosso cubo e vamos ver o resultado do pH e da alcalinidade. É isso aí. Eu abrindo a caixa aqui para mostrar para vocês, eu vou ver a primeira coisa é um número gravado. Esse número aqui é o número de lote, tá? O número de lote individual, né? do lote diário, né? Tirando aqui eu tenho os reagentes, eu tenho aqui a minha instrução, meu manualzinho, e eu tenho aqui também a minha bandeja de testes, né? Aí eu vejo que cada cavidade eu posso fazer um teste. Qual que é a vantagem? A vantagem é que essa cavidade aqui eu posso medir 3 aquários ao mesmo tempo fazendo 2 testes. Então aqui, e um outro ponto legal também é que ela é fosca e eu vou fazer o teste de cima para baixo, né? Abrindo o manual, só pela foto, né? Pelas fotos que eu tenho aqui, eu já posso fazer o teste, né? Eu tenho aqui o passo 1, 2 e 3 do pH e o passo 1, 2 e 3 da alcalinidade, né? Então é bem simples e bem fácil. Eu vou colocar aqui do lado também. Vou colocar aqui no fundo, ó. Aqui eu tenho um teste muito bem acondicionado, muito bem colocado aqui, né? Abrindo ele, eu tenho a tabela de cores, né? Essa tabelinha aqui, eu vou depois colocar ela da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita para poder ver o valor de pH e poder ver também a minha água, né? Analisar a água também, né?
Qual que é a vantagem? Os dois lados são foscos, não vai ter interferência, né, da luz, como se eu estivesse olhando num vidro, que cada ângulo e cada iluminação pode dar uma certa diferença na hora de olhar, né. Eu tiro os reagentes aqui, ó, eu tenho aqui quatro líquidos, né, então eu vou tirar aqui os 4 e as pipetas aqui, tenho 2 pipetas, um bastãozinho, e eu tenho aqui 2 coisas importantes. O primeiro é o pH, né? Então eu tenho o reagente de pH e eu tenho aqui o pH referência. Cada um deles tem um número de lote, tá? E essa referência do pH, o que significa? Se eu desconfiar que esse teste não está dando um valor muito legal, ou que algo pode estar errado, eu posso testar esse líquido no lugar da água do aquário. Esse pH referência aqui tem que dar 8,3, tá bom? E aqui o reagente. Na alcalinidade eu tenho a mesma coisa, o reagente da alcalinidade e a referência da alcalinidade. Nesse caso aqui, a referência da alcalinidade é 4 mEq por litro, tá? E aqui o reagente. Lembrando que esse teste, ele tem uns parâmetros muito legais, né? Que é 75 testes de cada, o pH dele vai de 7,8 a 8,7, a alcalinidade vai de 0 até onde der, né? A precisão do pH é 0,01, a alcalinidade de 0,5 mEq por litro, tá? E é muito fácil de fazer, é só seguir os passos, né? E vocês vão ver que é muito fácil, né? Eu tenho aqui o reagente da alcalinidade, eu vou aqui abrir ele, ó. Vou pegar essa pipeta aqui, que tem a ponta mais fininha. Vou pegar aqui o líquido, né? O líquido reagente. Aqui já tem água do aquário que eu peguei. Essa paletinha aqui de plástico, eu vou colocar uma gota, vai ficar azul. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui, ó. Uma gotinha vai ficar azul. Mexeu. Então a partir de agora eu vou começar a contar o número de gotas para amarelo. Sempre tem um pouquinho de ar aqui, tem que ajustar. Aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 gotas. Então aqui em 5 gotas ele mudou, né? De azul para amarelo. Dividindo por 2, são 2,5. Então a minha alcalinidade está 2,5. 2,5 mEq. Se eu quiser saber quanto vai dar em graus, é só multiplicar por 2,8. Então eu vou pegar a minha calculadora e vou multiplicar 2,5 por 2,8. Eu sei que está 7. Então eu tenho aqui 7 graus a minha alcalinidade. Tá? Muito fácil, muito prático. Mudou legalzinho. Bacana. Bom, pessoal, agora eu vou fazer aqui o teste de pH, tá? pH marinho também. Seguindo a instrução muito fácil, eu pego o reagente, ó. Aqui já tem uma água, né? É só abrir aqui, ó. Colocar uma gotinha. Ó, imediatamente já mudou. Eu posso deixar assim mesmo, ou mesmo pegar essa paletinha que eu tenho aqui, ó. Mexer para ficar melhor, para ficar mais uniforme, né? E aí eu pego minha tabela de cores aqui, ó. Coloco aqui, ó. É muito fácil, ó. É só deslizar aqui, ó, e ver, ó. Dá pra ver certinho que o meu pH tá 8,2, tá? Tá dentro do esperado, né? Todo mundo sabe que o pH do aquário marinho, né? Deve ficar aí entre 8,2 e 8,4, né? Então aqui tá perfeito, ó. Finalizamos então aqui os nossos testes de pH e alcalinidade, não gastamos nem 5 minutinhos, foi rapidinho mesmo. E nós encontramos aqui uma alcalinidade de 7, né? Um KH de 7 e um pH de 8,2. O que você achou desses resultados aí? Tá dentro do esperado, Legal. Né? Porque o que é importante no aquário marinho é sempre ter um parâmetro, né? Então qual que é o parâmetro do pH? Entre 8,2 e 8,4, certo, né? Até um 8,5 de repente, né? Mas o mínimo e o máximo. E uma alcalinidade entre 7 e 10, 11, certo, né? Graus. Né? Então tá dentro da faixa. Bacana. O que é importante? É importante a gente
sempre trabalhar com um nível um pouquinho maior do que o mínimo. A gente pode até dosar o produto depois e fazer uma... Aqui tá dentro. Mas por que colocar um pouquinho a mais do mínimo? Porque a gente sabe que à noite há uma variação um pouco mais forte, digamos assim. Por quê? Porque à noite não tem luz. Certo. Se não tem luz, não tem fotossíntese. E as algas, elas estão fazendo o quê? Elas estão liberando gás carbônico. Né? Então vai ter uma quantidade, vai ter uma carga maior de ácido carbônico no aquário, né? Dessa respiração, né? Que tende a baixar o pH. Exatamente, por causa do CO2. E aí quem vai segurar isso é justamente a alcalinidade. Exatamente. Que ela vai fazer a gente chama de buffer, né? Porque a gente chama, o buffer é um produto que faz um efeito tampão. Ele vai tamponar. Então quanto mais forte for esse tampão, melhor. Mas ele tem que ser forte, mas não pode ser desproporcional para não desbalancear o aquário. Perfeito. Então a gente sempre tem um produto muito legal, que é o Reef Builder, tem o 8.4 da Aquavitro, tem vários produtos que tem o que na fórmula? Tem o boro. Porque o boro ele tem um pH muito forte, ele tem um pH muito alto, é 9,5. Então ele vai conseguir com uma mínima quantidade manter por mais tempo, manter melhor. Né? Então isso é bem legal também. Muito bacana. Bom, pessoal, então aprendemos aqui bastante coisa hoje. Esse é um primeiro passo para eu começar a fazer minhas medições com mais frequência, descobrir o consumo do meu aquário e acertar bonitinho ali com os produtos e fazer as dosagens corretas. É isso aí, né? Exatamente. No começo tem que ter um certo monitoramento, né? Porque o aquário está novo, não está consumindo nada. À medida que coloca os animais, eles vêm de um aquário, eles vêm de uma loja, eles vêm de fora, né? Eles sofrem um estresse. Esse estresse vai liberar alguma coisa na água, obviamente, vai liberar alguns orgânicos e ele vai ter uma oscilação de consumo muito grande pelo estresse, né? Até eles se aclimatarem, eles se adaptarem e começar a fazer um consumo regular, aí a gente vai achar o ponto de equilíbrio. Mas no começo tem que medir mais, exatamente. Maravilha, por isso que a gente já tem aqui 75 testes, um de cada aqui, dá para usar bastante tempo. E com certeza aí a gente vai estar sempre monitorando. Exatamente. Bom, é isso aí, Paulo. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez. Pessoal, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. A gente vai seguindo sempre, né? A gente ainda vai fazer os testes de cálcio, de magnésio. Então vem bastante coisa legal aí, junto com o apoio aqui, suporte do Paulo, que é biólogo e também trabalha na Siquem. Você é representante da América Latina, né? Exatamente. América Latina é uma parte... Legal. Latina, então, legal. Um privilégio aqui estar acompanhando a gente aqui nesse projeto. Valeu? Valeu. Valeu.